Então, vamos para o cálculo de limites com o Sage. O Sage é uma beleza, ele resolve grande parte dos problemas que aparecem para a gente, né? Então, para calcular esse limite aqui, limite com x tendendo a da f de x, como é que eu calculo? Felizmente, o Sage tem a função limit, onde eu consigo dizer para a função, para esse comando limit, né, qual é a função cujo limite eu quero calcular e qual é o valor para o qual o x está tendendo. Então, é isso que está representado nessa primeira linha aqui desse código. Tá? L, que é o resultado da conta, né, o limit, aí abre parênteses, lá dentro está a função, limite da f, né, vírgula, x igual a, significa x tendendo a A. Isso aí já dá o resultado do limite. Se eu peço print, ele mostra. Né? A gente viu ainda que vai ter aquelas situações, né, de funções descontínuas em que o limite lateral, à esquerda e à direita, dá resultados diferentes. O limite com x tendendo a A, se a função for descontínua em A, é uma coisa que não está definida. Estão definidos só os limites laterais, né, x tendendo a A menos e x tendendo a A mais. Então, para informar isso para o Sage, a gente usa esses comandos aqui, limit f, então limite da função f com x tendendo a A, e dir igual a left significa direção pela esquerda. Esquerda é o mesmo que a direção à esquerda é essa daqui, ó. É essa em que o x tende a A menos, né? É quando o x se aproxima de A, mas sendo menor que A. Então, dir igual a left, direção igual a direction, né? Igual a esquerda, significa o x vai se aproximar de A sendo menor que A. E dir igual a right vai falar, isso aqui vai significar o x se aproxima de A pela direita, vai se aproximar de A sendo maior que A. Isso é o mesmo que aquele limite com x tendendo a A mais. E a gente viu lá para trás. Né? Então, esses dois limites podem ser, os limites laterais são calculados dessa maneira. E faltou aqui os limites quando x tende a infinito. Então, se o x tende a um certo número, a gente coloca aqui o x igual a esse número lá dentro do comando, né? Se x igual a um número, mas se aproxima pela esquerda ou pela direita, isso faz diferença. Eu tenho de colocar dessa maneira. E a outra hipótese é o x se aproximar de infinito, ao invés de se aproximar de um número. Então, aqui o x está aproximando de infinito, é esse limite, né, com o x tendendo a mais infinito. A outra possibilidade é o x tender a menos infinito. Eu simplesmente faço x igual a menos infinity. Vamos colocar aqui uma certa função. Eu entrei com uma função qualquer, f de x igual a 1 sobre raiz de x2 menos 1. Aí eu vou calcular agora um limite, então está lá uma função L igual a limit da f com x tendendo a 3, por exemplo. Com x tendendo a 3, aí o resultado dá 1/4 da raiz de 2. Aqui ele deu um resultado, inclusive, exato. Né? Vou fazer uma coisa aqui, pedir para ele mostrar um resultado numérico que vai vai causar menos estranhamento. Aí está aí. Quando o Sage faz essas coisas de querer mostrar um resultado exato e a gente quer ver o número, a gente coloca n entre parênteses a coisa que o Sage está querendo mostrar como exato, aí ele mostra em forma numérica. Tá? Bom, então está aqui, o 1 sobre raiz de x2 menos 1. Quando x tende a 3, dá isso. Vocês já devem estar percebendo, né, que a situação estranha vai acontecer quando x se aproxima de 1. Né? Quando x fica menor que 1, a conta da raiz de x2 menos 1 não pode ser feita. Quando x é maior que 1, a conta pode ser feita. Só que, se eu aproximo de x,
O 1 sobre a raiz de uma coisa que está aproximando de zero não vai dar algo de esquisito, né? Então, vamos pôr aqui, limite com x tendendo a 1, dir igual a right, né? Ou seja, eu vou aproximar de 1 pela direita. Está lá. Vai aproximar de mais infinito. Só entender aqui por que vai aproximar de mais infinito. Plot f de... vou começar de 1.001, de 1.01 até 5, por exemplo, um número um pouquinho maior do que 1. Aí o gráfico é isso que está mostrado aqui. É claro, né, quando x se aproxima de 1, a função tende a infinito. É isso que está falado aqui nesse resultado mais infinity que aparece aqui o Sage devolver para a gente. Tá? Eu não posso tentar colocar nada menor que 1, que dá errado. A conta aí, lá dentro da raiz dá negativo. Tá? Então, a conta aí é proibida de ser feita para valores de x em módulo menores que 1. O limite, então, dá mais infinito, e isso tem a ver com a aparência do gráfico ser isso aqui. Quando eu aproximo x de 1 pela direita, o gráfico está indo para mais infinito. É isso, então, que é a lógica de como funciona aqui a conta dentro do Sage. Bom, gente, com isso, a gente viu o que seria cálculo de limites, tanto ali a gente fazendo contas, né, quanto a gente pedindo o Sage para fazer as contas para a gente. Limite, como eu disse, né, na verdade é um passo intermediário para a gente construir coisas que vão ter uma importância prática maior. Tá? O limite, na verdade, é um conceito que serve para construir outros conceitos. Aqui eu enfatizei um pouco essa noção do limite, servir para a gente pensar melhor a respeito de gráficos, a respeito de funções, a gente entender melhor como é que é o comportamento de uma função. Então, ele tem essa importância, sim, ele ajuda a gente a ter uma ideia mais clara de como é que uma função evolui, como é que ela varia de ponto a ponto, como é que é o jeito do gráfico dela, né? E limite vai ser particularmente importante dentro do contexto de cálculo para duas coisas, para definir integral e para definir derivada. Para definir dois conceitos, esses sim, bastante práticos, tá?